Então, agora vamos para as questões objetivas, né? As questões de múltipla escolha. E a primeira questão específica de teologia, a questão número 9, lembrando que as questões de 1 a 8 foram questões da prova de formação geral. No componente específico, ela vai começar pela questão número 9 e serão 27 questões ao todo que a gente vai fazer numa sequência de vídeos aqui do canal. E olha que interessante, essa questão número 9, ela trabalha sobre a teologia da libertação, que é um tema extremamente importante para a formação teológica, principalmente para nós que somos postulantes, aí no caso dos concluintes, ao bacharelado em teologia, que moram no Brasil, que moram na América Latina, que somos brasileiros e latino-americanos. Estudar a teologia da libertação é fundamental para a sua formação teológica. Infelizmente, algumas pessoas muito limitadas têm um preconceito com esse tema, mas isso é gerado por um fundamentalismo religioso e por uma inabilidade de dialogar com correntes teológicas que são muito importantes, sobretudo no caso para o nosso contexto de brasileiros e latino-americanos de um modo em geral. Então, esse texto é proposto através do livro Teologia da Libertação, do teólogo peruano Gustavo Gutierrez, que é considerado o pai da Teologia da Libertação, né? Um livro da editora Loyola. O texto diz o seguinte, a teologia da libertação nos propõe, talvez, não tanto um novo tema para a reflexão, quanto uma nova maneira de fazer teologia. A teologia como reflexão crítica da praxis histórica são elementos fundamentais da teologia da libertação. A reflexão crítica sobre a praxis histórica é, assim, uma teologia libertadora, uma teologia de transformação, libertadora da história da humanidade e, portanto, libertadora também da porção dela reunida em eclésia, que confessa abertamente Cristo. Uma teologia que não se limita a pensar o mundo, mas procura situar-se como um momento do processo por meio do qual o mundo é transformado, abrindo-se no protesto ante a dignidade humana pisoteada, na luta contra a expoliação da imensa maioria da humanidade, no amor que liberta, na construção de uma nova sociedade justa e fraterna, ao dom do reino de Deus. Então, nesse pequeno trecho extraído do livro do Gustavo Gutierrez, nós já temos informações preciosas para a questão e nós já temos características muito interessantes e características básicas da teologia da libertação, que agora nós teremos aqui o comando para a resposta adequada. No texto que a gente acabou de ler, o autor propõe que a teologia da libertação seja, ou seja, nós temos aqui um trecho com características importantes da teologia da libertação e baseados nessa leitura, nós temos que apontar qual é a alternativa que melhor expressa o que seja a teologia da libertação. Então, vamos ler as opções que nós temos. Letra A, uma teologia mais vertical. Aqui a gente já tem uma problemática, porque vertical é de cima para baixo ou de baixo para cima, e não é isso que a teologia da libertação propõe. A teologia da libertação propõe uma teologia que seja horizontal, ou seja, uma teologia que lide de igual para igual entre os seres humanos, né? Que analise as relações humanas num contexto em que nós estamos inseridos. Então, só por essa expressão, a gente já tem uma boa indicação de que a alternativa A não é a correta. Então, a gente elimina aqui a alternativa A. A letra B,
uma nova maneira de fazer teologia que leve a maioria da população a superar a condição de dependência e aumentar os seus recursos materiais e financeiros. Não, a teologia da libertação, ela não é uma teologia da prosperidade. Ela não tem o objetivo de fazer ninguém aumentar os seus recursos materiais e financeiros. O que ela tem em mente é superar as desigualdades, superar a extrema pobreza, superar a miséria e superar o grande problema de má distribuição de renda que gera injustiça, né? Então, a letra B também não pode ser. A letra C, uma teologia crítica, até aí, tá? Que leve em conta o drama espiritual, olha aí, de tantas pessoas ainda presas ao pecado. Não, a teologia da libertação, ela não enxerga essa questão espiritual, não no sentido dualista do termo. É claro que as desigualdades, a injustiça, a justiça social também são elementos de espiritualidade, mas não é libertação no sentido apenas espiritual, no sentido de opressão maligna, como muitas igrejas tentam trabalhar. Então, não é a alternativa C. A letra D é um novo modo de fazer teologia na América Latina, ok? Que rompa com dogmas e conceitos elaborados em outras épocas e pensados fora do continente latino-americano. Não, o objetivo não é romper com esses dogmas, não é uma teologia radical a esse ponto, como alguns costumam pensar equivocadamente. A teologia da libertação, ela respeita os dogmas, né? Principalmente no caso da teologia da libertação católica. Ela não tem problema com os postulados teológicos, né? Ela dialoga com eles e também ela não tem uma proposta de eliminar a teologia que não foi construída na América Latina. O que ela tem em mente é valorizar o contexto latino-americano e, nesse contexto, dialogar com a teologia que já foi produzida até então e, a partir de então, construir também uma nova teologia tendo esse ponto de partida. Então, a letra D também não é, então, consequentemente, a alternativa correta é a letra E. Uma nova maneira de fazer teologia que reflita a praxis histórica a partir das multidões excluídas. Até aí tudo certo, né? Praxis histórica, ou seja, a prática ao longo da história, a partir, tendo como ponto de vista, tendo como ponto de partida as multidões excluídas. O próprio texto já falava sobre isso. Em vista, né, com o objetivo da construção da nova sociedade, aberta ao dom do reino de Deus. Veja, o reino de Deus ele é um tema muito, mas muito presente na teologia da libertação, porque o reino de Deus ele é justiça, ele é paz, ele é igualdade. O reino de Deus se ofende com a desigualdade, com a miséria, com a pobreza, porque ele é baseado em justiça. Então, a alternativa correta é a letra E, nessa questão número 9. E aí você já pode perceber que nós trabalhamos um conteúdo teológico bastante importante, que é a teologia da libertação, né? A questão número 10. Vamos aí para ela, né? Temos aqui um texto um pouco maior, de um livro da editora Paulinas, que trabalha os novos movimentos religiosos. Não é possível pensar o processo de construção cultural como ausente de encontros conflituosos, ou seja, esse encontro ele apresenta conflitos, né? O homem, que é um ser dinâmico e imutável, está em constante transformação e autorreflexão, significa e ressignifica a realidade dialeticamente.
o que é algo dialético. Algo dialético, a dialética é aquilo que contrapunha uma tese com a sua antitese ou antítese e resultava uma síntese, uma nova tese que mantinha elementos da primeira com a segunda, né? Ou seja, essa síntese ela surgia a partir do confronto de duas ideias aparentemente antagônicas, dando-lhe sentido. Uma consequência gerada pela secularização, palavra-chave, foi o pluralismo religioso, também outra palavra-chave, conforme denominou Berger em 1985, um texto dele dessa época, né? Ou seja, as religiões não possuem mais o monopólio sobre a sociedade e as suas esferas. E alguns religiosos ainda não perceberam que a religião, seja ela qual for, não tem mais o monopólio da sociedade, principalmente no mundo ocidental. Desta forma, surge o pluralismo, que é uma sociedade feita por pessoas de diversas religiões diferentes, que possibilita as pessoas transitar pelas mais variadas formas de expressão religiosa. Assim crescem o mercado e a oferta religiosa, o que se pode perceber nitidamente em nossas cidades pelo número de igrejas que abrem e fecham todos os dias, na esteira dos novos movimentos religiosos, que ele denomina de NMR, Novos Movimentos Religiosos. O processo de secularização não afeta simplesmente o espaço das tradições religiosas, mas também a cultura vigente e mais a dimensão subjetiva da pessoa. Os novos movimentos religiosos, extremamente diversos, tornaram-se visíveis a partir da Segunda Guerra Mundial e, como religiosos, oferecem não apenas um posicionamento teológico sobre a existência e sobre as coisas sobrenaturais, mas se propõem a responder, no mínimo, algumas questões últimas que tradicionalmente têm sido endereçadas às grandes religiões. Então, questões últimas, questões fundamentais, essenciais ao ser humano. E a partir desse texto, então, assinale qual é a opção correta. A letra A, o processo de secularização favoreceu o predomínio das religiões sobre as sociedades? Não, é exatamente o contrário. O processo de secularização fez a abertura para o pluralismo religioso, né? A secularização ela não é antirreligiosa, ela não é ateia, ela não é contra a religião. Ela apenas é contra ao monopólio religioso, ao predomínio de uma religião em detrimento das outras. Ele preza pela pluralidade religiosa. A letra B, a secularização contribuiu para o surgimento de novas expressões religiosas. Sim, esse daqui não é nem o caso de ser um grande conhecedor de teologia, é o caso de ter interpretado o texto que a gente acabou de ler de maneira adequada, não é? Porque o próprio texto fala sobre isso. O próprio texto expõe essa realidade, que a secularização contribui para o surgimento de novas expressões religiosas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A secularização não começa lá, mas ela tem uma ênfase ainda maior nessa versão mais contemporânea a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a alternativa correta dessa número 10 é a letra B. A letra C, porque não pode ser, as consequências da secularização uniformizaram as religiões tradicionais. Não. Predomínio, domínio, uniformização não são termos adequados à secularização, que propõe o oposto, né? Propõe o diálogo, o pluralismo, novas expressões religiosas. Então, não pode ser a letra C. A letra D, os novos movimentos religiosos representam uma realidade que atinge uma cultura específica. Também não, porque os novos movimentos religiosos atingem a sociedade
de uma maneira em geral. E a letra E, por fim, os novos movimentos religiosos negam-se a responder questões tradicionais das grandes religiões. É claro que não, né? É claro que as grandes religiões elas têm diante de si uma nova demanda, gerada principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas esses novos movimentos religiosos, eles procuram responder a essas questões de uma maneira talvez não tão tradicionais assim, né? Então, na questão número 10, a resposta certa é a letra B.